Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito sério que já preocupou muita gente, que é a governabilidade de um eventual governo Bolsonaro, né? Conforme as pesquisas vão avançando, a gente vai vendo que o Bolsonaro está se consolidando na liderança, né? Tem gente aí até falando que ele tem chance de ganhar já no primeiro turno, e isso leva a gente a começar a conjecturar como seria um governo Bolsonaro. Mas antes, né, eu vou pedir aqui para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal e acessarem o sininho, que é muito importante que vocês fiquem sabendo antes de toda essa cobertura maravilhosa que o MBL está fazendo. Beleza? Vamos pro vídeo? Essa questão da governabilidade, quando as pessoas dizem que elas estão preocupadas com a governabilidade do Bolsonaro, elas se baseiam basicamente em dois fatores. O primeiro fator é que realmente durante a vida legislativa do Bolsonaro, ele conseguiu aprovar muito poucos projetos, né? Isso demonstra uma falta de articulação com os partidos. As pessoas que gostam do Bolsonaro dizem que isso é uma coisa positiva, porque isso significa que ele não estava macumunado com o sistema. Os críticos do Bolsonaro dizem que isso é uma questão de falta de entrosamento político, né, que para um presidente se torna um problemão. E a segunda coisa é que quando ele foi candidato à presidência da Câmara, ele só teve 4 votos, o que também corrobora com essa narrativa de que ele não teria muita articulação política. Mas agora no horizonte começa a surgir uma nova alternativa, é uma coisa bem revolucionária, que se de fato o Bolsonaro conseguir fazer isso, conseguir fazer essa costura, a gente pode ver uma das maiores mudanças na forma de governo desse país. Bom, você deve estar me perguntando, Pedro, o que aconteceu de tão incrível? Aconteceu que a Tereza Cristina, a presidente da bancada do agronegócio no Congresso, declarou que vai apoiar o Jair Bolsonaro. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque essa bancada é a maior bancada do Congresso Nacional. Essa bancada é a bancada que nunca perde uma votação. E eles apoiando o governo Bolsonaro, eles começam a dar uma força, uma musculatura para esse governo poder aprovar as reformas que o Brasil tanto precisa. E a segunda boa nova é que a bancada evangélica também está fechando com o Bolsonaro, né? Primeiro o Takayama, o líder da bancada no Congresso, tinha conclamado os evangélicos, né, as lideranças evangélicas, aí vinha apoiar o governo do Jair, e agora, com o Edir Macedo, isso se consolida. E um apoio do Edir Macedo não significa só que os fiéis vão lá na urna e vão votar no Bolsonaro. Significa também que a bancada evangélica agora segue amarrada, segue consolidada e pode estar nessa agenda votando junto e votando como bancada, como ela sempre fez. E aí você tem a cereja do bolo, aquela que o Bolsonaro sempre fez parte, que é a bancada da bala, né? Que essa, óbvio, não precisa nem falar, lógico que vai apoiar o Jair, e ela conta aí com seus 40 votos. Então, se a gente somar as três, a gente tem a bancada do agro com seus 119 deputados, a gente tem aí a bancada evangélica, né, que está com 70 deputados e tem uma previsão de subir para 150, e a gente tem a bancada da bala aí com seus 40 deputados. Então, com isso, você já consegue começar a querer passar reformas sérias. A junção dessas forças que representa tanto os interesses do nosso setor produtivo, quanto a reserva moral de valores da nossa sociedade, né, de bons valores da nossa sociedade, já vinha sendo trabalhada pelo MBL, né, como catalisador das mudanças que o Brasil precisa. Se você olhar aqui, eu vou colocar uma matéria de 2016 da Folha, que já fala que o MBL vinha trabalhando, né, para obter reformas liberais através da conjunção dessas forças. Isso é muito importante. Essas forças, quando elas trabalharam juntas, o impeachment aconteceu. Essas forças, quando elas trabalharam juntas, a gente teve aí a reforma do teto de gastos, a gente teve o fim do imposto sindical, né? E agora, como elas começam a ser fiadoras do governo Bolsonaro, se elas puderem trabalhar juntas, se elas entenderem que mutuamente elas precisam se apoiar, que uma precisa votar pela agenda da outra e que as duas precisam votar pela agenda econômica que o Jair precisa fazer no Brasil, a gente pode ter uma revolução, e eu vou te falar por quê. Porque pode ser a primeira vez no Brasil que um governo vai conseguir trabalhar junto com o Congresso sem tomar lá da cá. O Jair Bolsonaro, ele já falou que ele não quer lotear o governo dele, que é a forma como se faz política até hoje no Brasil, né? Você quer que um partido vote alguma reforma que você precisa, você vai lá e você dá um órgão público, você dá uma FUNASA, você dá alguma coisa. Com essa massa, né, de deputados, com esse número de deputados
que estão fazendo um apoio ideológico ao Jair pelos próprios interesses, tá? Ninguém ali é bonzinho, essas pessoas têm interesses. É que esses interesses são bons interesses. E se o Jair conseguir fazer com que esses bons interesses, né, com que essas bancadas, esses deputados entendam que esses bons interesses são mutuamente benéficos e que a bancada do agro precisa votar nas coisas que interessam a bancada evangélica, que a bancada evangélica precisa votar nas coisas que interessam a bancada que é um pouco menor, que é a da indústria, que também já tem gente apoiando o Bolsonaro, e vice-versa, o Brasil pode conseguir ser governado de um jeito totalmente novo. Lógico que isso é um desafio, né? É uma coisa muito difícil de acontecer, mas os ventos estão positivos, as coisas que a gente está vendo, as peças que estão se alinhando estão mostrando que, mais uma vez, essa tese de unir o setor do agro com o setor evangélico, como o MBL já conseguiu no impeachment e já conseguiu, né, junto ali no fim do imposto sindical, isso está se alinhando. Isso é muito importante e isso é muito revolucionário. Ou seja, isso reduz a força dos caciques partidários. Aqui, sabe aquele cara que vira e fala assim, cara, até gosto disso aí, eu até nem me oponho, mas se você não me der a fumaça, eu não vou votar com você. E aí eu vou virar oposição, e aí o Jair vai poder virar e falar assim, fulano, você quer atrapalhar meu governo? Você quer atrapalhar as reformas do Brasil? Problema seu. Eu tenho 30%, 40% do seu partido que faz parte da bancada do agro e eles vão votar comigo porque a agenda que eu defendo vai baratear o custo-voto deles, a agenda que eu defendo faz parte do interesse dos financiadores deles, faz parte do interesse dos eleitores deles. Então, assim, no Brasil todo mundo sabe que a fidelidade do voto dos deputados está nas bancadas, não está nos partidos. Né, os deputados, o histórico de votação dos deputados sempre foi mais fiel às bancadas. Então é muito mais importante a bancada do agro, né, com a Tereza Cristina indo lá apoiar, a bancada evangélica com o Edir Macedo, o Bispo Podovalho indo lá apoiar e fechando apoio, porque isso realmente, se o Bolsonaro conseguir costurar, significa fidelidade de votos. Né, e é isso que o Bolsonaro precisa. O Bolsonaro, quando ele estiver eleito, né, e se estiver eleito, ele vai ter aí os 100 primeiros dias para realmente fazer boas reformas, para realmente começar a melhorar a economia do país, para que o apoio que colocou ele lá não comece a se deteriorar. Isso é muito importante, ele tem uma janela de tempo, todo presidente tem, se vocês lembrarem, até o Temer, quando ele entrou, as pessoas aplaudiam, né, falavam que, nossa, como é bom você ter um presidente que fala bonito, como é bom você ter um presidente que está com mesóclise. Aqui em São Paulo também, o próprio Dória, quando ele entrou e assumiu, as pessoas têm esse namoro natural por um novo líder que é eleito, ainda mais um líder que é eleito com aprovação popular, igual o Bolsonaro provavelmente pode ser. Mas se esses poderes não se alinharem, se isso não funcionar em harmonia, já nos primeiros 100 dias, a gente vai começar a ter problema. Né? E por isso é tão importante isso que eu estou falando, e por isso que é tão importante que você entenda, e que você preste atenção, e que você comemore que essas coisas estão acontecendo, porque o sucesso de um governo Bolsonaro depende de fatores fundamentais como esse. Então, quando o Bolsonaro diz que ele vai governar sem partidos, isso não necessariamente vai transformar ele num Fernando Collor. A gente pode estar vendo aqui acontecer um novo jeito revolucionário de governar esse país. Né? É um risco, como toda grande mudança, como toda mudança revolucionária, mas eu acredito, e as pesquisas estão mostrando que as pessoas estão dispostas a correr esse risco. Então é isso aí, vamos prestar atenção e vamos ficar de olho e comemorar essas pequenas vitórias. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.